Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Vídeo de atualização da rodada 8. A gente vai estar utilizando aqui o Scala 10, né? Vamos ver alguns dados estatísticos. Você que tem dúvidas de alguns jogadores. Então esse vídeo é para você. Então você precisa ficar comigo até o final. Você que é novo por aqui, galera, você precisa se inscrever no canal. Simplesmente a gente é líder do Brasileirão dos YouTubers, galera. Série A. A gente tá 100% na temporada, 7 jogos, 7 vitórias, liderando aqui com a grande vantagem. Então inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nada, como por exemplo a nossa live que vai ser nesse sábado, 11 horas da manhã, e eu conto com a sua presença, beleza? Não esquece, galera, do like. O like é muito importante, né? Então, geral, dá essa força aí no like pra gente, ok? Então, vamos lá, galera. Pra gente aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui onde que a gente tem dúvida. Ó, a fotinha, a gente tem um jeitinho na fotinha agora, tá bonitinho, gente, viu? Mas vamos lá, as dúvidas é no gol, no técnico aqui também, na lateral. Aqui também a gente tem dúvida também aqui na zaga, ok? E aqui a dúvida no meio e dúvida nos dois atacantes aqui, no Yuri e no Caio Jorge. De resto, vou tirar a faixa aqui que é um dúvida ainda no capitão, mas de resto eu considero que a gente não vai mexer, correto? Então, antes da gente começar o nosso trabalho aqui, eu queria fazer um grande convite para você, beleza? Você que quer conhecer o meu trabalho, galera, no plano de solo, tem a degustação essa rodada. Você não vai pagar nada, você vai entrar no grupo, você vai receber todo o nosso conteúdo, você vai receber meu time exclusivo do plano de solo, beleza? E eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo. Então, tem na descrição, vai estar fixado também nos comentários, para você estar entrando no grupo do Telegram, para você receber todo o conteúdo gratuito. Então é plano de sócio da rodada gratuito, você não vai pagar nenhum centavo. Então não pode perder essa oportunidade. Geral, corre lá, entra no grupo e vamos participar, galera. Você não vai pagar nada, você vai conhecer os meus conteúdos, a minha qualidade do meu trabalho, o meu formato, a minha metodologia, as minhas mitadas. Então vem comigo que é gratuito nessa rodada. E se você gostar do conteúdo no final, eu vou fazer um desconto legal para você estar entrando no plano de sócio. Então aproveita, galera. Corre lá e já entra que é de graça, viu? Você não vai pagar nada, ok? Então vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho. Só peço para você seguir no Instagram também. Não adianta seguir só no YouTube. Tente seguir no Instagram também para você ter um conteúdo completo e atualização do nosso time. Então vamos começar os nossos trabalhos por aqui. Para começar, vamos no gol. No gol eu tenho dúvida de dois jogadores, galera. Que é o próprio Arcanjo que estava aí. Eu vou até colocar para vocês a comparação. É o Arcanjo e o do Cruzeiro, né? O Cássio. Essa é a minha dúvida. Beleza? Vamos lá. Comparando com os dois, a média deles é bem parecida. Claro que o Cássio está um pouquinho em vantagem, com 5,97 de média. Mas é bem parecida a média deles. Se você parar para analisar na parte de defesa, ó, os dois goleiros trabalham bastante, como vocês vê. Eu acho que até o Cássio tem um jogo a mais, galera. O Cássio tem um jogo a mais. Então o Arcanjo já trabalha até um pouco mais pelo período que jogou, né? Apenas 6 jogos, ok? Mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui é alguns dados estatísticos do Scala 10. Por exemplo, se você pegar o Vasco ele cede um absurdo, como vocês veem, principalmente fora de casa, né? O Vasco cede muito, então o Lucas Arcanjo ele se torna uma opção mais pelos dados estatísticos, porque o Vitória tá horrível, né? Um time que não vem jogando bem. Se você pegar o Sport, olha o Sport no geral e fora de casa. O Sport, todo time que jogou na casa do Sport foi muito bem imitada. Um exemplo foi o Cleito, um exemplo foi o João Ricardo. Então os goleiros vai muito bem na casa do Sport. Então é uma oportunidade para quem quer e deseja escalar, por exemplo, o Cássio na rodada. Não seria loucura jamais na minha visão. Então eu indico o Cássio e indico também aí o Lucas Arcanjo. Mas a minha confiança, galera, é mais no Cássio. Viu? Eu confio mais no Cássio. O Cruzeiro vive um bom momento defensivo. O Cruzeiro tá embalado, ganhou do Flamengo. O Cássio tá bem, né? Então,
eu confio mais no Cássio. Então nessa eu vou ficar com o Cássio, ok? Então o Cássio vai ser o nosso goleiro aqui por enquanto. O hack a gente faz só na live. O Gabriel Brazão vai ficar no banco aqui. Fechou? Então, dando continuidade, a gente escalou o Cássio e vamos agora para a zaga. Na zaga, a minha dúvida, galera, é entre... Na verdade, não há dúvida, né? É saber quem joga. Será que joga o Kusevich? Será que vai jogar o Mancha? Será que joga o Tite? A gente não vai saber até sair a escalação, porque essa escalação ela vai sair antes do mercado fechar. Mas como a gente não sabe quem joga aqui do Fortaleza, por enquanto tá provável o Davi Luiz, né? E o Kusevich. Eu, por enquanto, eu tô pensando em botar o Kusevich, né? Que eu preciso ter alguém de zagueiro aqui do Fortaleza por causa desse dado estatístico aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o dado estatístico. Porque o cedimento, ele é muito grande, né? Para zagueiros, no caso, que joga contra o Juventude, né? Dá uma olhada, gente. Um absurdo o cedimento do Juventude. Nos últimos 5 jogos já é muito. Aí se vocês pegar só o mano de campo, é muito grande. Ó, o Vitor Gabriel mitou, o Danilo mitou, os do Botafogo também foi bem, né? Então dificilmente um zagueiro vai mal aqui contra o Juventude. Então é necessário você ter alguém aqui do Juventude, do Fortaleza na defesa. Então, por enquanto vai ser o Kusevich que vai ser o nosso zagueiro aqui, beleza? Então o Kusevich entrou aqui. Eu quero ter alguém do Flamengo. O Flamengo nos últimos 3 jogos em casa, 3 SG contra Vasco. Foi Vasco, Juventude e teve mais um, Corinthians, viu? Então foi os 3 SG que o Flamengo obteve. Então por isso que eu quero manter, ok? No banco aqui, acho que eu não vou mexer não, gente, no banco. Eu mexo. Mas não tem que mexer, se tem zagueiro ruim. Ficar com o Igor Rabelo aqui mesmo, viu? Igor Rabelo mantém. Vamos agora para laterais. Na laterais, a gente tem algumas dúvidas. Vamos lá. Algumas não, tem uma dúvida que eu tenho. Na verdade, algumas. Por que eu algumas? Porque a gente tem 3 bons laterais. Você tem o Piquerez, né, do Palmeiras. Você tem o Wesley do Flamengo. Você tem o Capixaba do Bragantino. E tem o Mancuso, galera, do Fortaleza. Beleza? O Escobar para mim é unanimidade. E ainda tem o Giai que tá pontuando muito bem, né? Tem isso ainda. Então, se a gente parar para analisar em termos de média, Capixaba e o Giai são os que têm a maior média. O Piquerez também aparece bem, né? Aí você tem o Wesley. Depois você tem aqui o Mancuso, né? E, enfim. A dúvida maior, galera, é o Capixaba, né? O Capixaba tá num bom momento, né? Mas, sei lá, gente. Ele chega bem à frente, como vocês vê. O Piquerez também é bem ofensivo. Mas o Mancuso também ele é ofensivo, né? É um jogador que pode ser válido para a rodada. Entende? Aí se você pegar aqui, scout de defesa. Aí em termos de desarme, o Juninho Capixaba lidera, viu? Mas o Giai tá bem, viu? O Giai 20. O Wesley tá deixando a desejar, assim como o Piquerez, né? Bem mal. O Mancuso também não tá tudo isso não, viu? Não tá isso não. Mas enfim, galera. A minha ideia, né? Antes de ver os dados estatísticos aqui primeiro. Vamos ver os dados estatísticos primeiro, depois eu falo minha ideia, tá bom? Então vamos ver aqui. Os dados estatísticos para lateral esquerdo primeiro. Vamos ver qual é o melhor desses daí que a gente acabou de ver. Vamos ver para lateral esquerdo, direito, que é o Giai. Depois o Mancuso, que é direito também. Vamos ver. Olha, em relação pro Palmeiras, né? A gente percebe aqui que o São Paulo, gente. Cadê São Paulo? O São Paulo fora de casa cede 6.6, mas não é lá essas coisas tudo. E 7.2 assim para lateral esquerdo. Não é ruim, mas também não é espetacular, né? Vamos ser sinceros. Vendo os dados estatísticos agora para quem? Acho que é só, galera. Só o Piquerez só que eu tô em dúvida. E o Juninho Capixaba, né? O Juninho Capixaba, o Grêmio cede muito nos últimos 5 jogos. Mas como mandante, o cedimento do Grêmio ele cai, viu? Não é tão alto assim, galera. Pensando no Juninho Capixaba. Beleza?
Mas vamos lá. Vamos agora pegar para lateral direito, para nós ver se dá uma melhoradinha, se tem alguma coisa que a gente consiga ver aqui de interessante. Mas a gente percebe que, vamos lá, primeiramente o Giai. O São Paulo ele não cede para lateral direito, então o Giai a gente já descarta por aqui, beleza? Aí a gente pega o Juventude cede para lateral direito, gente, ó, nos últimos jogos, né? Teve a mitada, por exemplo, do Wesley, teve uma boa pontuação aqui, por exemplo, do Matheus Ponte. Então, pelos dados estatísticos, o Mancuso pode ser legal, ok? Pode ser legal aí para a rodada. O Wesley, né? O time do Bahia não costuma ceder muito, viu, gente? Como vocês veem aqui, ó. O cedimento não é lá essas coisas. Beleza? Mas, enfim. Dando sequência, eu entendo que pelas questão das cartoletas, né? Eu acho que pela questão de... Para encaixar melhor o time, eu vou ter que colocar alguém do Fortaleza. Esse alguém é o Mancuso, né? Eu tô pensando em colocar ele aqui para dar uma equilibrada aqui na nossa equipe. Cadê? Deixa eu colocar aqui, galera. A questão do preço. O preço é melhor. Show. Vamos colocar o Mancuso. Tá aqui, ó. Mancuso, né? Mancuso. E então, se o Mancuso entrou, a gente vai tirar o Wesley do reserva aqui, né? E vamos colocar... Eu pensei no Pacheco, né? Do próprio Fortaleza no banco. Tá ótimo. Beleza? Então vamos lá. A gente equilibrou o nosso sistema defensivo. Beleza? 2 do Fortaleza, 1 do Santo. Seria interessante ter alguém do Palmeiras, né? Pra quem tem cartoleta. O problema é que tá muito caro os jogadores do Palmeiras de defesa, né? Mas o Giai, quem sabe, quem quiser confiando, pode ser válido aí, ok? Então vamos lá. Dúvida no meio-campo? Dúvida no meio-campo entre os dois principais jogadores de desarme, né? Na minha visão. Que é entre o Rios e o próprio Rubens, né? A dúvida seria entre esses dois. Se a gente pegar os dados estatísticos primeiramente, vamos lá. Pegar os dados estatísticos só para volante aqui, galera. E eu vou pegar só a questão de desarme, porque os dois estão pontuando mais nesse quesito, né? Não é nem ofensivamente, é mais em desarme mesmo que eles estão pontuando. Então vamos pegar aqui só o quesito de desarme para vocês, para ver quem que tá cedendo mais. Beleza? Mas vamos lá. Entre os cedimentos, o São Paulo ele não cede muito para volante, como vocês veem, ó. Os últimos 5 jogos é o último e pegando comando também um dos últimos. Já o Fluminense ele cede, galera, pensando aqui no Rubens é legal, beleza? Então, para mim aqui, pelos dados estatísticos, a vantagem é por enquanto do Rubens. Mas, galera, não vamos parar por aqui. Pegando aqui dos média, os dois têm as maiores médias. Até o Rios ele tem uma média um pouquinho maior do que a do Rubens, né? Como vocês vê. Mas vamos pegar os dados ofensivo e defensivo. Na parte ofensiva, a vantagem ela é do Rios, viu? O Rios ele tem uma pequena vantagem de 2 assistências. Mas em finalização, o Rubens se iguala a ele, viu? E sofre mais falta também o Rios. Beleza? Agora, se a gente pegar defensivo, aí o Rubens ele dá um banho no Rios, viu? 10 desarme a mais, né? E o Rios comete um pouco de falta a mais do que do Rubens, ok? Então, o que a gente percebe? Eu percebo que o Rubens ainda tem uma pequena vantagem em cima do Rios nesse exato momento. Então, por essa pequena vantagem, eu vou acabar optando pelo Rubens também, pelos dados estatísticos também, que é bem mais favorável do que por Rios, né? Então vamos ficar com o Rubens aqui por enquanto, fechou? Então o Rubens entrou. Vamos manter o Pikachu aqui, galera. A princípio não, porque não jogou, né, de titular na Sul-Americana. Não sei se ele vai ser titular. Então, como a gente não sabe, né, vamos colocar um outro reserva aqui. Então vamos lá. E esse outro reserva a gente tem o quê? Sacha, pensando em desarme não é loucura, né? Não é, na minha visão. Mas não sei se eu quero um jogador. Eu acho que eu vou botar o Martins, viu? Do Fortaleza. Acho válido, é titular, mais ofensivo, desarma. Então vou ficar com ele. Fechou? E agora, deixa eu tirar aqui o Igor Jesus também. É a dúvida que todo mundo tem, né? Que é no ataque. Que é os atacantes. Vamos pegar os atacantes que vocês têm dúvida.
Uma coisa que a gente pode ter certeza que o reserva de luxo... na verdade, não. Vamos fazer primeiro os dados estatísticos. Hulk, né, o primeiro. Aí você tem o Caio Jorge, Yuri Alberto e Memphis também aqui da disputa. E o do Botafogo, Igor Jesus, que briga por essa vaga. Se a gente pegar em termos de média, o Caio Jorge é o que tem a maior média, né? Depois vem o Memphis, Igor Jesus, Yuri Alberto e o Hulk é o que tem a menor média de todos eles, viu? O Hulk é o que tem a menor média de todos eles. Só para deixando claro para vocês. Ok? Vamos lá. Dando continuidade. Vamos ver na parte ofensiva. Vamos ver na parte ofensiva. Pensando só no ataque. Depois eu vou mostrar os dados estatísticos do escala 10. Mas primeiro vamos focar aqui. Na parte de ataque, o Memphis tem 3 gols. O Hulk tem só 1. Né? O Yuri Alberto tem 4. Caio Jorge 4. E o Jesus 2. Então a vantagem em gols é para o Caio Jorge, Yuri e Memphis. Então tem mais gol. E o pior deles é o Hulk mais uma vez. Assistência, galera. Pelo menos todos têm uma assistência, né? E o Memphis é o que tem mais assistência, como vocês vê, ok? Em termos de finalização, galera, o Memphis tem 2 na trave, né? Isso é uma diferença. O Caio Jorge uma. Mas em termos de finalização geral, galera, o Hulk ele leva vantagem, viu? Muita vantagem em relação ao Caio, em relação ao Yuri, em relação até o próprio Memphis aqui, ele leva vantagem. Só não leva vantagem no Igor Jesus, porque o Igor Jesus finaliza muito, né? Aí não. Mas os que mais finalizam são o Igor Jesus e Hulk aqui em termos de finalização. Falta sofrida. O Igor Jesus é muito bem junto com o Hulk, né? Depois vem os demais, ok? Mas vamos lá. Na parte ofensiva, em termos de participação de gol, Memphis, Yuri e Caio Jorge tem vantagem aqui, beleza? Em relação ao próprio Igor Jesus e ao próprio Hulk. Eles têm vantagem. Mas o Hulk e o Igor Jesus ele finaliza um pouco mais. Tem também esse detalhe. Ok? Vamos lá. Dando continuidade. Se a gente pegar aqui o scout de defesa, não vai fazer tanta diferença. Talvez faça pro Caio Jorge. O Caio Jorge tem 2 desarmes por jogo, né? Talvez faça essa diferença por Caio Jorge, que ele busca mais um pouco e consegue mais desarme. Beleza? É a única vantagem que eu vejo aqui pro Caio. Tirando isso, galera, é complicado, né? Você escolher. Mas por enquanto eu vou seguir a minha linha de raciocínio e de estatística. Por que eu tô falando isso? Porque aqui quem levou vantagem foi o Yuri, Caio, né? Que tá em vantagem aqui. Beleza? Por enquanto eles dois estão em vantagem, o Yuri e o Caio. Fechou? Mas vamos ver os dados agora do escala 10, pra gente ver se talvez esses dados eles mudam, né? Deixa eu pegar aqui. Vai que esse dado estatístico muda. Vamos dar uma olhada. Aí a gente vai tirar dúvida de vez agora, viu? Chegando aqui, o que a gente percebe? Primeiro, o dado estatístico pro Igor Jesus é muito bom, né? Muito bom mesmo, para começar. Aí o Igor Jesus já ganha uma grande diferença, ok? Uma grande diferença. Também, galera, tem um cedimento do próprio Fortaleza, viu? Cedimento do próprio Fortaleza, não, do Juventude, pensando em um atacante do Fortaleza, poderia ser interessante. Não seria loucura, não. Não seria loucura. Viu? Um Marinho, um Lútero, pelo cedimento que eu tô vendo aqui. Mas enfim, a briga que a gente tá é nesses atacantes que eu falei. O Fluminense, como vocês vê, ele não cede pro Hulk. Não cede pro Hulk aqui o Fluminense. Beleza? Não cede. Vamos ver o cedimento do Mirassol? O Mirassol cede muito para atacante, como vocês viram. Muito mesmo. Então o Yuri Alberto é sim uma boa opção para rodada. É uma boa opção sim para rodada o Yuri Alberto. Beleza? Muito boa opção. Cedimento do Sport. Como mandante é fraco. O Sport não cede para atacante. Não cede. Mas nos últimos 5 jogos geral ele cede. Mas ele costuma ceder mais fora de casa do que em casa. Beleza? Ele cede mais fora de casa do que em casa. Ok?
Então, pelo cedimento, galera, é uma vantagem, o Idalberto ele tem que estar, né? Então já crava a vaga dele aqui, ok? Pelo cedimento. Até o Memphis também seria uma legal, né? Até o Memphis não seria loucura. Mas o problema é a cartoleta. Mas... galera, ele tem que tomar cuidado para não desvalorizar, né? Tem que tomar cuidado para não desvalorizar. Eu não tenho certeza ainda no Yuri Alberto pensando na valorização. Dando continuidade... Rapaz, aí você tem o Caio Jorge e você tem o Igor Jesus, que é uma boa pelo que vem fazendo. Mas eu vou ficar com o Igor, com o Caio e vou botar o Igor Jesus ainda no banco de reserva aqui. E vai ser nossa reserva de luxo o Igor Jesus, ok? Então fechou. Capitão, eu vou escalar agora, mas antes eu vou botar o técnico, né? Sobrou mais cartoleta, a gente pode escalar um técnico melhor. Deixa eu ver quais técnicos aqui dá pra gente colocar. Ó, gente, vai dar do Fernando Seabra, Ceni não, Léo Condé não. O melhorzinho eu acho que é o Paiva, viu? Até acho melhor que o Carpini. Vou ficar com o Paiva, viu? Renato Paiva do Botafogo vai ser o nosso técnico, por enquanto. Capitão, galera, ainda não sei se eu quero manter no Pedro. Eu vou aproveitar o momento do Arrascaeta. O Arrascaeta tá voando, então eu vou de Arrascaeta, fechou? Então Arrascaeta foi o nosso capitão. Então o nosso time fechou com Cássio, né? Léo Ortiz, Kusevich, Escobar e Mancuso. Paiva, Arrascaeta de capitão, Rubens e Matheus Pereira, Yuri Alberto, Pedro e Caio Jorge, ok? Banco com Brazão, Pacheco, Rabelo, Martins e o Igor Jesus, a nossa reserva de luxo, fechou? Então é isso, galera, espero ter ajudado vocês de alguma forma, né? Não esquece de entrar no grupo gratuito dessa rodada lá do nosso plano de sócio para você ter os conteúdos grátis, de seguir a gente no Instagram, beleza? Que é muito importante, fechou? Então é isso, galera. Um grande abraço e fui!